3 suspeitos foram detidos em uma casa lá na quebrada do bairro Ipanema, em Viana. Um cão farejador ajudou os policiais a encontrar drogas. Balança! Suspeito. Através de uma denúncia anônima, vários entorpecentes, como pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha e 2 aparelhos celulares foram apreendidos na tarde desta segunda-feira em Viana pela Polícia Militar. Na ação, que contou com a ajuda de uma cadela da equipe K9, 3 suspeitos foram detidos. Era por volta de 5h30 da tarde, segundo a Polícia Militar, quando uma equipe da Força Tática da 11ª Companhia Independente recebeu as informações sobre a atuação do tráfico de drogas no bairro Ipanema, no local conhecido como Morro do Rependuca. Chegando na localidade, visualizamos 3 indivíduos que, ao perceber a presença da viatura, empreenderam fuga para dentro da residência. Nesse caminho, deixaram cair uma quantidade de entorpecente e se homenagearam dentro da residência. Aí fizemos o cerco da residência e conseguimos deter os 3 indivíduos e, na possibilidade de encontrar mais entorpecentes dentro da residência, aplicamos uma cadela de faro Uli, que ela indicou um ponto contendo uma mochila onde foi arrecadados os restantes entorpecentes. Segundo a PM, os suspeitos que não tiveram as identidades divulgadas e com idades de 18, 19 e 20 anos têm passagens pela Justiça e 2 deles seriam os responsáveis pelo tráfico no local. 2 deles eram conhecidos por ser gerentes do tráfico da região e um deles era conhecido por ter envolvimento no tráfico. A 4ª Delegacia Regional de Cariacica registrou a ocorrência para onde os suspeitos e o material apreendido foram levados. Vamos agora voltar a falar sobre os furtos em igrejas aqui no nosso estado. O número de casos tem surpreendido até a polícia. Balança a reportagem completa. Um vírus mortal que mudou o que chamávamos de vida normal. Depois de quase 2 anos vivendo uma situação crítica histórica, os reflexos da pandemia do coronavírus são claramente vistos na sociedade. Os preços de tudo subiram. No supermercado, o desespero da população. Tá mais caro viver. Muita gente escolheu o caminho do crime após esse período. A própria polícia percebe o número de furtos e roubos disparando desde 2020. Nem mesmo o lugar sagrado, considerado a casa de Deus, escapa dos bandidos. Apesar de nós não termos especificamente uma estatística para templos religiosos, porque eles entram em outros no registro, mas nós temos percebido nos últimos tempos realmente uma incidência em furtos em estabelecimentos religiosos. Pessoas que se tornaram moradoras de rua e usuárias de drogas também estão em maior quantidade atualmente, de acordo com o delegado. Nós temos essa situação de pós-pandemia com muitas pessoas morando na rua. A população de rua cresceu grandemente. O que nós gostamos de consignar é que, claro, que nem todos são infratores. Uma pequena parcela apenas infringe a lei. Mas essa pequena parcela infringe a lei de forma reiterada. Nós temos hoje uma situação de audiência de custódia, onde praticamente todas as pessoas que são presas em flagrante por furto são imediatamente soltas no dia seguinte. Em um levantamento feito por nossa produção, pelo menos 5 igrejas foram furtadas nos 2 últimos meses. Quase toda semana, a gente mostra o caso de um templo religioso invadido. No caso dessa igreja, localizada em Itaparica, há pouco mais de uma semana, os ladrões entraram lá 2 vezes em menos de 10 horas e furtaram objetos e fios. Chegam a chacotar em frente às câmeras. Uma pessoa que não se importa com nada, você vê uma pessoa que consegue deitar em cima de um caco de vidro, né, cortar uma cerca elétrica e passar por tudo isso, né, para roubar cabo. É impressionante. É muito comum que as igrejas fiquem assim, com as portas abertas dia e noite. Isso para poder receber os fiéis que podem chegar aqui a qualquer momento, sentar no banco, fazer suas orações, uma busca religiosa. Mas é justamente esse fato que muitas vezes deixam as igrejas mais vulneráveis à violência. A igreja é um local bem mais vulnerável do que um comércio, de uma forma geral. Eles não têm uma vigilância específica, não têm uma segurança, não têm um sistema de alarme, porque eles não comercializam coisas ali. Então você tem um local que é aberto ao público, onde deixa-se aberto até mesmo para que as pessoas possam frequentar, fazer sua oração, e então esse criminoso se aproveita dessa facilidade para furtar o que ele encontra por ali.
Até mesmo um delegado experiente como o Dr. Marcelo Nolasco se surpreende com o fato de que nem mesmo os lugares santos são poupados. Eu estou na polícia há 23 anos. No início da minha carreira, nós tivemos um caso de furto em uma igreja no interior. Foi um escândalo na época. Hoje você vê que a coisa banalizou. Nós vivemos uma geração de completa falta de valores. As pessoas não têm valores familiares e também não têm valores religiosos. Doutor Marcelo Nolasco falou tudo, velho. Falou tudo, né? Antigamente a igreja ficava aberta para quem quisesse ir ter um momento ali de oração, né? Para orar, até mesmo para ficar ali sentado, quieto, refletindo sobre a vida, não é verdade? Mas é que antigamente nós tínhamos uma palavrinha e uma atitude que era muito comum, que era o respeito, né? Principalmente às igrejas, seja ela qual for a denominação religiosa, os templos evangélicos, os templos católicos, né? Os ambientes religiosos eram respeitados pelas pessoas, por isso que ficavam de portas abertas. É verdade. Mas infelizmente, de uns anos para cá, vagabundo tem visto a oportunidade de, né, roubar, furtar e tocar o terror para cima dessas igrejas. Então denuncie sempre que você vê e reconhecer pela televisão esses pilantras, tá? 12h44, minha gente, estão na cadeia 2 suspeitos de tentar assassinar um comerciante aqui no centro de Vitória. Cadê a nossa musa? A musa das cachoeiras está comigo. Suelen Araújo vai trazer informações do caso que aconteceu bem próximo aqui à Praça Costa Pereira, que foi um susto para o comerciante e para a companheira dele que estava também nesse estabelecimento, né, Suelen? Boa tarde para você, conta pra gente. Boa tarde para você, Camargão. Boa tarde para o pessoal de casa. Agora eu vou contar o que a polícia disse, que esse assalto no centro de Vitória não foi o primeiro cometido pelos suspeitos. Na verdade, esse assalto aí no centro, ele foi cometido por uma organização criminosa que já tem um tempo atuando aqui em Vitória. O primeiro assalto dessa organização aconteceu no dia 17 de março, na Mata da Praia, aqui na capital. Na ocasião, a polícia contou que os suspeitos entraram na loja usando uma arma, anunciaram um roubo e assaltaram. Levaram vários aparelhos celulares e também um notebook. Cerca de 20 dias depois, no dia 7 de abril, os mesmos suspeitos voltaram na mesma loja, na Mata da Praia, e de novo assaltaram, levaram celulares e notebooks. 2 dias depois, os suspeitos foram até a loja do centro e roubaram também uma loja de celulares. Levaram vários aparelhos, levaram notebooks, um prejuízo de quase R$20 mil para esse comerciante. Além do prejuízo financeiro, Douglas, nós mostramos aqui na ocasião e a polícia reforçou que os suspeitos eram violentos, porque eles atiraram 2 vezes em direção ao proprietário do comércio. Por sorte, ele não foi atingido, conseguiu fugir. A polícia então começou a investigar, 2 inquéritos foram abertos e após alguns meses de investigação, aliás, alguns dias, né, a gente falando de abril e em junho, esses homens eles foram localizados no Morro da Conquista, aqui em Vitória. Antes a gente ouvir um trechinho da entrevista do delegado falando sobre essas prisões, é importante destacar que a polícia contou que uma das esposas dos suspeitos usava o celular. Ele roubou um celular e deu de presente para ela. A gente vai conferir agora uma parte da entrevista dada pelo delegado hoje aqui cedo, que explicou um pouquinho sobre as investigações e como os suspeitos foram encontrados. A gente vai conferir agora, Douglas. A denúncia anônima foi fundamental nesse caso e também as imagens de circuito interno e vídeo monitoramento ali do centro do estabelecimento comercial que sofreu esse roubo, também seguido da tentativa de latrocínio do dono do estabelecimento comercial. Importante destacar que o atirador ele foi caracterizado e qualificado pela gente, porque nas imagens de vídeo monitoramento, em certo momento, aparece uma tatuagem de rosa no dorso da mão desse atirador, e com base nessa tatuagem nós conseguimos chegar ao autor desses disparos, que foi preso na última sexta-feira, dia 3 do mês corrente.
Parabéns à polícia por ter abotoado esse covardão que quase tirou a vida do comerciante de Vitória. Parabéns, hein? Minha gente, vamos voltar a falar sobre a história daquela senhora que teve a bateria do carro roubada enquanto ela estava em uma celebração lá no Santuário de Vila Velha. O prejuízo dela passa dos 800 conto, R$800. Veja a reportagem, Balança. Era para ter sido apenas um sábado abençoado em família. Um casal estava celebrando a crisma e por isso estavam todos no Santuário de Vila Velha, que fica no centro. Foi por volta das 7 da noite. Tudo muito feliz, tudo abençoado, sabe? Porque a gente vai à igreja para quê? Para buscar fé, para ter paz, né? E, de repente, quando tudo eu penso que estava completamente perfeito, para minha surpresa, eu venho sofrer essa situação aí que você está vendo. O que acontece? Eu saí com a minha tia de dentro do santuário, a gente teve que estacionar lá de fora porque o estacionamento estava repleto de festinha, né? Comemoração da crisma. E, para minha surpresa, fui ligar o carro não acendeu nada. Quando ela chegou da celebração e viu que a grade do carro estava quebrada, achou que tivesse acontecido uma batida. Fui olhar a grade do carro quebrada na frente, aí eu assustei, achei que alguém tivesse batido no carro. Abri o capô e lá estava lá só o estrago. Cortaram os fios, levaram a bateria do carro. A vendedora estava com uma tia de 76 anos de idade que ficou em choque quando viu que roubaram peças do carro. E eu fiquei em pânico. Na hora, minha tia, coitada, já é idosa, ficou muito nervosa, mas ainda bem que meu filho estava na outra rua, conseguiu vir para poder dar um apoio. Tivemos que chamar um guincho. A gente encontra por aí no mercado baterias por R$200, R$250, dependendo da marca do veículo. Só que no caso da nossa entrevistada, além da bateria, também teve gastos com os cabos que foram cortados, gastos com guincho, ou seja, o prejuízo dela foi de mais de R$700. E lá se foram R$730 de prejuízo, fora os R$150 do guincho. No mês passado, nós mostramos um caso parecido no centro de Vila Velha. As câmeras até flagraram a ação. Esse rapaz passa direto na rua, despista e depois volta. Ele começa a mexer no carro, que tem a identificação da empresa. Abre o capô e em menos de 30 segundos tira a bateria, guarda na mochila e vai embora. E sabe o que é pior? Foram 3 furtos de bateria em menos de um mês. É de queimar a cara, né, gente?